Olá, boa tarde. Muitos trabalhadores têm seus objetos pessoais revistados pela empresa na entrada ou na saída do trabalho. Independentemente da motivação, a revista não pode ser abusiva. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar o que pode e o que não pode ser feito pelo empregador. Esse é apenas um dos destaques. Você também vai ver. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina o arquivamento de denúncia contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Justiça de Minas Gerais dá 48 horas para Baker pagar tratamento de vítimas de intoxicação por cerveja. Advogados dizem que cervejaria não está prestando os auxílios necessários às vítimas. E ainda, violência psicológica contra a mulher é tema de campanha de conscientização do Ministério Público. O Ministério da Saúde confirmou o 9º caso de coronavírus no país e o primeiro na Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ela retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, a mulher teve passagem pelas cidades de Milão e Roma. Ainda de acordo com a secretaria, ela manifestou os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. O primeiro atendimento e as amostras foram coletadas em um hospital particular da capital baiana e foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde o diagnóstico foi concluído nesta sexta. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade oferecida por um grupo de parlamentares contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Quem tem os detalhes e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o grupo de parlamentares acusava o ministro da Educação por não ter usado o montante de R$1 bilhão que foram recuperados da Operação Lava Jato e também por ter sido omisso na condução do Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Ricardo Lewandowski acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República de que os parlamentares não têm legitimidade para pedir a apuração de crime de responsabilidade contra ministros de Estado. Em uma outra decisão, Rafaela, contra o ministro da Educação, Lewandowski mandou notificar o ministro para que se explique sobre o conteúdo de uma entrevista dada por ele no ano passado, em que afirma que há plantação de maconha e também laboratórios de drogas sintéticas em universidades brasileiras. O ministro tem até 15 dias para prestar esclarecimentos ao Supremo, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. Já estão no Brasil as 27 pedras de diamantes e 4,5 quilos de ouro adquiridos com dinheiro do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A informação é do Ministério Público Federal. O material repatriado da Suíça está avaliado em mais de 20 milhões de reais. Agora os objetos ficarão à disposição da Justiça. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que cabe à Justiça Comum julgar ações contra concurso público realizado por empresas estatais. Eles rejeitaram o recurso de um candidato aprovado em seleção da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, que teve sua classificação alterada após a revisão de notas. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, o concurso público é um processo administrativo em que controvérsias relativas à fase de seleção e admissão são pautadas por normas de direito público, no qual prevalece a competência da Justiça Comum. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Já o ministro Edson Fachin divergiu por entender que o caso em específico deveria ser analisado pela Justiça do Trabalho, pois o candidato estava trabalhando quando foi afastado por irregularidades apuradas no concurso. Sendo o empregado e o emprego em curso regido por contrato firmado consoante normas trabalhistas,
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo que já está formado devem ser dirimidas na Justiça Especializada Laboral. No entanto, os demais ministros seguiram o entendimento do relator para negar o recurso apresentado. Mais interessante é que o próprio trabalhador ingressou na Justiça Comum. Essa decisão recorrida é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que afastou a arguida incompetência material da Justiça Estadual. A atuação da Justiça do Trabalho pressupõe uma relação de trabalho já estabelecida. E o conflito dirimido na origem diz respeito em si à fase pré-contratual, a fase alusiva ao concurso público. A tese de que é competência da Justiça Comum julgar ações contra concurso público realizado por empresas estatais vai servir de referência para mais de 1.500 casos semelhantes em tribunais de todo o país. Ainda sobre concurso público, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que candidato aprovado deve ser nomeado antes da realização de novo processo seletivo para o mesmo cargo. A sexta turma do TRF da Primeira Região entendeu que um candidato aprovado para o cargo de professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, classificado fora das vagas previstas no edital, deveria ser nomeado, já que a instituição publicou outro edital para o mesmo cargo, destinando uma vaga para contratação imediata. O professor pediu o direito de nomeação na Justiça porque foi classificado em quarto lugar para um regime de 20 horas e seria o próximo a ser chamado em caso de surgimento de vaga. Mas quando isso aconteceu, ao invés de convocar os já aprovados da seleção atual e ainda vigente, a instituição abriu nova seleção para uma vaga de 40 horas. Com isso, a primeira instância da Justiça atendeu o pedido do professor e determinou a sua convocação. O Instituto Federal de Tocantins recorreu ao TRF1, alegando que no novo edital o regime de trabalho das vagas era diferente e que isso impedia o direito à nomeação do candidato. Mas, no entendimento do relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, como o concurso anterior ainda estava vigente e havia uma lista de candidatos aprovados, eles deveriam ser consultados sobre o interesse na vaga, mesmo que em regime de trabalho diverso do previsto no edital, observada a ordem de classificação. A lei que instituiu a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas é inconstitucional. O entendimento é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação foi pela procedência das ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga no Brasil e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que são contra a norma. Para Augusto Aras, na tentativa de proteger o mercado, o processo competitivo foi prejudicado e houve violação à livre iniciativa e concorrência. E você vai ver a seguir os limites da Revista de Trabalhadores nos Empregos. É assunto para o próximo bloco. Você não saia daí. Olha, a justiça para mim é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná, com apoio do GAECO do Distrito Federal, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em residências de Brasília. A ação faz parte da segunda fase da Operação Taxa Alta, que investiga ilegalidades no contrato de credenciamento de empresas para serviços de registro eletrônico de gravames de veículos no Departamento de Trânsito lá do Paraná. Os alvos dos mandados expedidos pela 12ª Vara Criminal de Curitiba são proprietários e funcionários de gerência de uma das empresas beneficiadas pelo credenciamento. Foram feitas buscas por documentos, computadores, notebooks e celulares que possam auxiliar nas investigações.
A Justiça de Minas Gerais deu 48 horas para a cervejaria Baker pagar tratamento de vítimas de intoxicação causada pela cerveja Belo Horizontina. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais detalhes sobre esse caso. Ô Evne, conta pra gente, a Baker, então, ela não está custeando os pagamentos, é isso? Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, ainda não, viu? Tanto que essa decisão prorroga uma sentença do dia 18 de fevereiro. A empresa, a cervejaria Baker, alega que não tem como quitar a dívida porque está com bens bloqueados na justiça. 13 pessoas aguardam os custeios dessas despesas médicas pelo tratamento, como você mesmo disse, da intoxicação causada pela cerveja Belo Horizontina. Em nota, a empresa diz que ainda não foi notificada dessa nova decisão. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. E algumas empresas atuam em atividades que a revista dos empregados é necessária. Mas só que é preciso ficar atento às normas para que o ato não provoque constrangimentos. Algumas situações podem até parar na justiça. A revista de Bolsa e Pertences do Trabalhador tem sido, com frequência, alvo de ações na Justiça do Trabalho. Em alguns casos, ela é permitida, mas os abusos resultam em processos e condenações com indenização por dano moral. No TRT da 18ª Região já houve várias decisões em que o empregador foi condenado a pagar indenização por dano moral ao empregado. Em um desses casos, a empresa realizava a revista íntima e obrigava os trabalhadores a ficarem nus, em fila, para fins de fiscalização. O tribunal entendeu a prática como abusiva e ilícita e destacou a violação à intimidade, o que fere a dignidade da pessoa humana. Este especialista em direito do trabalho explica quando uma revista é considerada abusiva. A revista é abusiva a partir do momento que ela ofende a dignidade do trabalhador. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue manchar a honra, trazer um vexame para o empregado se sinta constrangido daquela revista. Então, ela é proibida alguns tipos de abuso fáceis de ser detectados. Revista íntima, contato físico com o empregador, não pode haver mexer nos documentos, mexer na bolsa, ela só deve ser mostrada. O advogado esclarece que a revista permitida é aquela feita sem qualquer discriminação e acertada de forma prévia entre empregador e empregado. Desta maneira, pode ser adotada por empresas, por exemplo, que trabalham com altos valores. O conselho é que a empresa até faça a revista de forma, claro, amplamente divulgada. Para quê? Para que ambas as partes não se sintam constrangidas ou sejam pegas desprevenidas. Quando ela vai fazer essa revista, ela informe, tente até se evitar, fala, usa roupas sem bolso, ou traga bolsas com poucos documentos ou poucas informações dentro das bolsas. Bom, e para falar mais sobre o assunto, repercutir a reportagem que acompanhamos agora, eu recebo aqui no estúdio a advogada Renata Vieira Fonseca. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora Renata, acompanhamos ali, o advogado ele já adiantou um pouquinho, né? Não existe uma regra clara em relação a esse tópico no ordenamento jurídico, na esfera trabalhista. Mas vale o bom senso, então? Sempre vale o bom senso. O que acontece é que a CLT não traz um regramento a respeito da questão como fazer a revista íntima. O que a gente acaba utilizando são regras internas da empresa. Então, essa regra interna tem que ser analisada, verificar qual a forma que vai ser feita essa revista. Não só a revista íntima, em alguns casos, mas também revista de bolsa, de equipamentos que as pessoas levam e tudo mais. Mas sempre tem que ter muito bom senso, porque senão você atinge muito rapidamente a honra e a imagem do empregado. Você citou agora há pouco bolsas, né, objetos. Isso pode, porque dependendo da empresa, em lojas, enfim, às vezes até o próprio cliente, né, é abordado para dar uma olhada ali na bolsa. Sim. Em relação ao trabalhador, então, dependendo da esfera trabalhista, o empregado pode? O que vai acontecer o empregador, em algumas situações, ele tem uma regra interna e que ele traz quais as formas que que os empregados serão abordados para essa revista. Então, ele sempre tem que ter um limite muito sério. Então, bolsas, a gente recomenda que as bolsas não sejam profundas,
que as bolsas sejam com poucas matérias, carteira, pouca coisa, e que seja só uma revista superficial, não uma revista de enfiar a mão e tudo mais. Feita pelo empregado, né? Ele vai estar ali o empregado fiscalizando. o empregado sempre junto de um supervisor. Preferencialmente não sozinho, porque com isso você tem uma tendência de que todos sejam revistados de forma igual. Não é normal solicitar que a pessoa fique nua, isso não é normal, isso inclusive é realmente muito abusivo, é por isso que a gente vê muitas condenações nesse sentido. Não é normal também as questões com relação à roupa, então depende muito da situação e depende muito do empregador, porque nós temos empregadores que tratam de valores, segurança, então depende muito. Lojas, por exemplo, geralmente nesses casos já é filmado, então quando chama para a abordagem do empregado, já tem uma situação que já está caracterizada previamente por conta das filmagens que foram feitas. E aí, com regra interna, você verifica como que vai ser feita essa revista. Quer dizer, ainda com indícios, não pode ultrapassar essa esfera. Exato. Agora, o trabalhador se sentiu ali ofendido, né, teve a sua honra violada, ele procura quais os órgãos, o que fazer? Geralmente ele pode fazer uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho, que vai tomar as iniciativas com relação a um procedimento de investigação. Ele pode também fazer uma denúncia também na Superintendência Regional do Trabalho, que hoje, antigamente era ligada ao Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, então ele pode fazer essa denúncia anônima no site e sempre ele pode buscar um advogado e procurar a Justiça do Trabalho, até mesmo sem o advogado. Ele pode procurar a Justiça do Trabalho e pedir seus direitos. Em causa, nessas situações, ele pode até causar a justa causa do empregador, em situações bem específicas. Então, ele pode ingressar com a ação na Justiça do Trabalho e solicitar a rescisão contratual nesse caso. Quer dizer, não só o trabalhador ele pode receber, deve receber danos morais, dependendo da situação, como a pena também para o trabalhador, o empregador. Para o empregador, exato. A empresa, nesse caso, se ele solicitar não só a indenização por danos morais, mas solicitar também a rescisão do contrato de trabalho, a iniciativa é verificar se houve realmente uma justa causa do empregador. Havendo uma justa causa em razão da revista que foi feita, determina que seja pago para ele todas as verbas trabalhistas como se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa. Inclusive, ele levanta o FGTS Seguro-Desemprego. Doutora Renata, as testemunhas são fundamentais? Elas podem ajudar a configurar isso? Sempre. Testemunha sempre é importante. A gente, na Justiça do Trabalho, no direito trabalhista, a gente traz uma regra que é a primazia da realidade. Então, o que vale para a gente é o que acontece na realidade, nem sempre o que está no contrato. Então, ainda que eu tenha uma regra interna sobre forma de revista, se essa regra interna foi desrespeitada, uma outra testemunha, um outro empregado pode trazer essa situação para mim. Mas e no caso das empregadas domésticas, por exemplo? É uma situação que já é mais complicada. Porque nesse caso, a gente geralmente é um ambiente íntimo, né, um ambiente residencial, dificilmente terá mais de uma empregada ultimamente, né? Quando dá a sorte de ter 2 empregados, ok, mas geralmente não tem. Essas demandas ainda são muito difíceis, tanto para a empregada doméstica quanto para o empregador também na hora de se defender em algumas situações. Mas a tecnologia ajuda, né? Celular, filmagem, enfim. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas acabam filmando as conversas, né? Gravando as conversas. O próprio empregador faz isso, o empregado também faz, então isso sempre é possível na Justiça do Trabalho utilizar. Doutora Renata, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, violência psicológica. O Ministério Público chama a atenção para casos frequentes com mulheres. Eu volto em instantes. Continue com a gente. Uma forma de tratar todos de uma forma equilibrada, dando a cada um aquilo que realmente necessita. O Ministério Público do Paraguai não acusou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, Roberto Assis, pelo uso de documentos falsos naquele país. Segundo o promotor Frederico Delfino, os brasileiros admitiram o erro e colaboraram com as investigações. Ainda segundo o promotor, Ronaldinho e o irmão dele foram enganados e que, por isso, ficaram livres do processo. No entanto, Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, devem comparecer hoje ao Juizado Penal de Garantias do país vizinho, a quem cabe a decisão final. A expectativa é de que a Justiça decida por uma pena social e depois libere os dois.
O próximo domingo é o Dia Internacional da Mulher, uma data para refletir e combater a violência doméstica. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está fazendo uma campanha para alertar que as agressões também podem ser psicológicas. Xingamentos, humilhação, ofensas verbais. Nem sempre a violência contra a mulher é física. Podem acontecer ameaças e injúrias, sinal de que algo não está bem e que pode ficar ainda pior. Os números mostram que nos últimos 8 anos, os casos de violência doméstica envolvendo injúria ou ameaça dispararam no Distrito Federal. Em 2011, foram instaurados no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 7.933 inquéritos. No ano passado, 18.585, um aumento de 234%. A violência psicológica pode ser apenas o começo, até chegar à agressão física e ao feminicídio. Por isso, o Ministério Público do Distrito Federal quer conscientizar a população sobre quais atitudes são crimes e como evitar novos casos. A promotora ressalta a importância das mulheres denunciarem as agressões, sejam físicas ou psicológicas. Reconhecer que controle, ciúmes excessivo, impedimento de ir e vir para alguns lugares, você não pode ir para cá, para lá, isso caracterizam violências psicológicas, podem ser enquadradas como crime e precisam ser levadas ao conhecimento do sistema de justiça e também acompanhadas do ponto de vista psicossocial, para que você intervenha ali no ciclo de violência e consiga parar e proteger essa mulher, né? O Tribunal de Justiça do Ceará revogou a prisão do cabo da Polícia Militar do Estado e ex-deputado Flávio Sabino, que teria liderado os motins da corporação. Ele se apresentou espontaneamente ao juiz Roberto Soares, da Vara da Auditoria Militar de Fortaleza, que aplicou medida cautelar determinando que Sabino não frequente unidades da PM do Corpo de Bombeiros por 6 meses, exceto em caso de intimação para procedimento administrativo. Termina hoje o credenciamento da imprensa para o julgamento do produtor musical Luciano Bonilha Leão, um dos acusados do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Judiciário do Estado realizou o sorteio dos jurados que vão compor o Conselho de Justiça. O sorteio foi realizado no Salão do Júri do Foro da Comarca de Santa Maria. Ao contrário dos empresários Elisandro Spor, Mauro Hoffman e o músico Marcelo dos Santos, o produtor musical não solicitou a transferência de comarca. Ao todo, foram sorteados os nomes de 25 titulares e 35 suplentes. O júri será realizado no próximo dia 16 de março, a partir das 10 horas da manhã, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. O credenciamento da imprensa pode ser feito no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça do Trabalho Goiana realizou a sua 10ª edição da corrida 10 milhas TRT Goiás. Quase 2.000 atletas participaram do evento. Uma iniciativa esportiva que é aberta à comunidade e a atletas profissionais. Se criança precisa gastar energia, a corridinha infantil do TRT de Goiás foi o lugar certo. Primeiro foi a vez a meninada correr numa pista preparada só para os baixinhos. Eu vou correr igual o Flash. O evento foi aberto para crianças de 2 a 14 anos. Além de descobrir o gosto pelo esporte, aqui elas se divertem e tudo vira brincadeira. Depois dos pequenos, foi a vez dos adultos. A coisa ficou um pouco mais séria. É hora de misturar servidores do tribunal, magistrados e a comunidade. Os participantes percorreram trajetos de 3, 6 e 10 milhas, que correspondem a aproximadamente 5, 10 e 16 quilômetros, nas ruas próximas à sede do tribunal. Com apenas 15 minutos e 50 segundos de corrida, o primeiro campeão já cruzava a linha de chegada. Guilherme dos Santos ficou em primeiro lugar no masculino, no percurso de 3 milhas. O segredo é treinar, né? Primeiramente, né? Tendo isso como base, né? E a segunda coisa, né? É você sempre superar, né? Seus limites. Por trás de todo vencedor tem histórias de muita superação, como a Regiane. Foi a primeira das mulheres a terminar o trajeto de 6 milhas. Começou a treinar no início do ano e concilia trabalho, atletismo e maternidade. Mas para dar conta de tudo isso, mudou o estilo de vida. Eu era saltadora, sou recordista estadual de salto.
Aí parei, comecei a fumar, beber, tive filhos, fiquei 10 anos parada. Quando foi esse ano, eu voltei na corrida de rua. Mudou totalmente seu estilo de vida? Nossa, totalmente. Sem comparação. Este ano, o TRT de Goiás completa 10 edições de um evento que já se consolidou no calendário das corridas de rua de Goiânia. E o número de participantes cresce cada vez mais. Dessa vez, foram 1.700 inscritos. Para a Justiça do Trabalho, essa é uma forma de estar mais próxima da comunidade e também discutir temas como a questão do assédio no ambiente corporativo. Nós estamos vivendo esse ano o início de uma campanha muito forte no âmbito da Justiça do Trabalho de combate ao assédio moral, inclusive interno. O assédio moral não só nas relações trabalhistas da iniciativa privada, mas também no serviço público e de uma maneira muito específica no âmbito da Justiça do Trabalho. Então a corrida vem lembrar a importância de nós termos um ambiente saudável de trabalho em todos os ramos da atuação econômica. Direito do consumidor, direito penal, empresarial, família. Aqui a gente fala um pouco de tudo. Mande a sua sugestão de pauta para o Jornal da Justiça. É só mandar a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha agora o programa História e Justiça. Lembrando que amanhã tem a edição do Jornal da Justiça de sábado. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.